Olá pessoal, me chamo Lucas, eu sou um estudante de Química pelo Instituto Federal da Paraíba, Campo João Pessoa, e faço parte da residência pedagógica. E hoje nós vamos estar resolvendo duas questões do Enem de Química. Essas questões são bastante simples, porém você precisa ter um grau de atenção para conseguir interpretá-las, conseguir coletar as informações que no texto é dado. Assim como toda a prova do Enem, né? Por ser uma prova de resistência, uma prova cansativa, uma prova que você precisa ter bastante foco. Então, você precisa ter esse foco, né? Para que você consiga coletar as informações, entender a questão e, assim, resolver. A primeira questão, eu peguei ela do Enem de 2017 e ela diz que partículas microscópicas existem na atmosfera e funcionam como núcleos de condensação de vapor de água. Aqui ele já me dá uma informação, né? Núcleos de condensação de vapor de água, fica com essa informação na cabeça, que sob condições adequadas de temperatura e pressão propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos com base. Ele me fala aqui, né, que é a reação de ácidos com base, de formação natural ou antropogênica, dá origem a um sal de amônio, né, de acordo com a equação química. Então ele me dá a equação química, né, que aqui eu tenho um ácido com a base e assim nós temos um sal. E ele me pergunta, né, a fixação das moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação. Esses núcleos de condensação são o quê? O sal. Ocorre por. Então ele me pergunta: essa fixação, essa interação da molécula de água, né, do vapor de água, com o sal, qual é o nome dessa interação? Então aqui a gente já tem, né, o que de fato a questão está nos perguntando. Quando essa molécula de água entra em contato com esse sal, qual é a interação? Qual é o nome dessa interação? Então, para que a gente entenda qual o nome dessa interação, a gente precisa primeiro entender qual é as ligações, qual é a interação entre as moléculas, né? Entre o sal e entre a molécula de água. Primeiro vamos pegar entre o sal. Aqui ele me dá o sal, né? NH4 X aqui, né? Nós sabemos que o sal, formado por um ácido e uma base, nele há uma interação iônica. Por quê? Porque aqui nós temos um íon negativo e aqui nós temos um íon positivo. Aqui nós já temos um conceito, né, que um sal ele faz interações iônicas. Nós temos um ânion e um cátion. Aqui o ânion e aqui o cátion. Agora nós vamos para a água. A água, nós sabemos que a água, né? Nós temos o oxigênio fazendo ligações com os dois hidrogênios, H2O. Aqui nós temos um compartilhamento de elétrons, né? Não é uma ligação iônica. Porém, essa ligação aqui, por ser covalente, não quer dizer que ela não tenha cargas, correto? Porque nós sabemos que ligação covalente é o compartilhamento de elétrons. Sendo assim, né, fica nula. Mas aqui no caso da água, ela é uma ligação covalente polar. Por quê? Porque nós sabemos que há uma diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio. Nós sabemos que o oxigênio ele é mais eletronegativo
do que o hidrogênio pela tabela periódica, porque o hidrogênio ele vem primeiro do que o oxigênio. Então, sendo assim, nessa molécula aqui, nosso hidrogênio ele tem uma carga positiva e nosso oxigênio tem uma carga negativa, fazendo com que essa molécula aqui seja, né, uma ligação covalente com polos, sendo bastante específico, dois polos, uma ligação, né, de polo. Sabendo disso, já fica fácil responder a questão. Porém, vou fazer com que fique bastante mais explícita, né, a resposta da questão. Ele quer saber qual a interação dessa molécula de água com esse sal. Aqui nós temos a molécula de água e aqui nós temos o íon, né, de um sal. Quando eu coloco esse sal na água, a parte negativa desse sal, que é o NH4, ele vai ficar mais junto com esse hidrogênio. Perfeito? Ele vai ficar mais junto e todas essas partes e todas as moléculas de água, elas vão tender a essa parte negativa, porque sabemos que os opostos vão se atrair, né? E a parte positiva desse sal vai se interagir com a parte negativa da água. Nós temos, né, a parte negativa e aqui a parte positiva desse sal. Então, basicamente, é essa interação que a água faz com esse sal. Pode ser o sal de amônio, o sal de cozinha, né, o cloreto de sódio, enfim. Qualquer interação de uma molécula de polo com um sal, isso acontece. Voltando à questão, fica fácil da gente responder. Letra A, ligações iônicas. Essa interação entre moléculas de água com o sal é uma ligação iônica? Não, porque a ligação iônica ela só acontece entre o sal. Só vai acontecer entre, né, o NH4 com o X, né, com um íon cátion e o íon ânion. Então, não é a letra A. Letra B. Interações dipolo-dipolo. Não é interação dipolo-dipolo, por quê? Porque claramente, voltando aqui, nós temos um íon, né, que tem ligações iônicas e uma molécula com ligações covalentes. E uma interação dipolo-dipolo, ela só acontece entre moléculas com ligações covalentes polares. E aqui está acontecendo entre um íon, uma ligação iônica, e uma molécula com ligações covalentes polares, com dipolos. Então não é dipolo-dipolo. Seria dipolo-dipolo se fosse água com água. Aí sim seria dipolo-dipolo. C. Interações dipolo induzido. Dipolo-dipolo induzido. Não é dipolo-dipolo induzido porque a interação dipolo-dipolo induzido é quando acontece uma interação entre duas moléculas apolares. Entre duas moléculas em que a sua distribuição, o seu compartilhamento, ele é igual, não há diferença. Na água há uma diferença, porque nós sabemos que o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Porém, se pegamos moléculas apolares, que têm a sua distribuição é igual, por exemplo, o H2, que é uma ligação covalente, com uma distribuição igual. Aqui não tem polos. Então não é a letra C também. Letra D. Interação íon-dipolo. Essa aqui é a resposta certa.
Letra D. Por quê? Porque nós temos uma interação de um íon, de um sal, com a água, que é uma ligação covalente polar. Então aqui nós temos essa interação íon-dipolo. E ligação covalente não é também, porque a ligação covalente é só na água, entre a água. Então essa questão, ela é bem fácil, porém você precisa entender, você precisa conseguir recolher os dados para conseguir entender a questão. Assim vamos para a questão 2. Né? A questão 2 ela é muito simples, tá? Eu peguei ela do Enem de 2022, que nela diz que a água bruta coletada de mananciais apresenta alto índice de sólidos suspensos, o que a deixa com aspecto turvo. Para se obter uma água límpida e potável, ela deve passar por um processo de purificação numa estação de tratamento de água. Nesse processo, as principais etapas são, nesta ordem, coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. Qual é a etapa de retirada de grande parte desses sólidos? Qual vai ser a etapa, qual vai ser o processo em que vai tirar a maior parte da impureza dessa água? Então, para que a gente consiga responder, basta a gente passar por cada etapa e conceituar essa etapa. Por exemplo, coagulação. O que é a coagulação? A coagulação ela é o processo em que eu coloco uma substância, algo ali na água, que vai fazer com que as partículas pequenas, com que as sujeiras pequenas, elas se unam, tá? Formando algo maior, e assim fica mais fácil de você tirar, de você recolher, de você ir para o próximo processo. Então essas partículas são muito pequenas, como eu disse. Normalmente é utilizado o sulfato de alumínio, né, para que ocorra esse processo de coagulação ou floculação, que é a mesma coisa, para que a gente possa retirar. Então, letra A não é, porque aqui a gente não está tirando grande parte ainda, a gente só está fazendo o processo para que a gente possa entrar para outro processo. E a letra B, decantação. Que a decantação aí sim é um processo em que você vai conseguir tirar grande parte desse sólido, dessa impureza, dessas partículas que estão na água. Mas o que é a decantação? A decantação é um método de separação de misturas heterogêneas que são formadas por sólidos e líquidos ou por dois ou mais líquidos por meio da densidade. A decantação é basicamente você deixar a água parada e toda a sujeira, tudo que estava suspenso, vai para o fundo da água, vai ficar decantado lá no fundo da água. E esse processo ele vai tirar grande parte desse sólido, dessa impureza, dessas partículas, vai tirar grande parte. Então, aqui a gente já mata a questão. Aqui a gente já poderia matar a questão e falar que é a letra B. Porém, vamos para os próximos processos para ver se é essa mesma a alternativa certa. C. Filtração. Aqui, esse processo, ele tira boa parte, porém, ele já é uma etapa de refinamento, vamos assim dizer, porque ele vai tirar as partículas pequenas que a decantação ela não conseguiu, não foi eficaz, porque ainda ficaram aquelas partículas leves ali na superfície que não foram para baixo. Então assim vem a filtração. Então a filtração não seria o processo adequado para marcar aqui, porque ele pergunta qual é a etapa de retirada de grande parte. Então a grande parte foi retirada na decantação. Então,
a filtração, como eu já disse, vai tirar as partes mais leves, né, menores. Aqui eu trouxe, né, a etapa de quais são as etapas para fazer a filtragem. Normalmente é por cascalho, por areia, né, por pedras. Normal, o que a gente aqui é um tratamento de água, né, mas o que a gente vê em casa é por meio do filtro, né, aquele filtro de papel. Mas enfim, aqui não seria a alternativa correta porque a grande parte já foi retirada na decantação e a filtração é para você fazer um refino a mais. Desinfecção. A desinfecção, né, através do cloro ali na água, para fazer basicamente, né, a limpeza daquela água, para você matar os micro-organismos, né, as bactérias, enfim. E aqui você não vai tirar parte do sólido, você só vai estar purificando a água. Então essa alternativa também não é. E a letra E, fluoretação, que é basicamente o tratamento com flúor para matar o organismo, né? Então nessa etapa você não está fazendo a retirada, né, dos sólidos, você só está purificando a água. Então a alternativa correta é a decantação. E assim a gente termina, né, as questões. Peguei duas questões bem simples assim dizer, né? Não que por ser simples ela seja fácil de fazer, né? Porque a gente viu que precisa de um grau de atenção, precisa de seu olhar com um olhar diferente para conseguir interpretar o que o texto quer. Mas com isso a gente conseguiu entender e resolver a questão. Então é assim que nós ficamos por hoje.